Bom dia, turminha! Espero que vocês estejam bem, estejam motivados a aprender um pouquinho mais, tá? E nossa aula hoje é de ciências. Iremos iniciar com as correções. Essa atividade aqui foi a respeito da água, né? Dos estados físicos da água. Também ainda falando sobre a água. Que foi falando sobre a poluição da água. Que vocês façam a correção em casa, tá? Que a gente falou sobre a poluição da água e sobre as doenças causadas por essa água poluída. Hoje nós iremos falar sobre a água e o meio ambiente. A relação da água com o meio ambiente, né? Como é que se dá. Seja qual for a nossa idade, proteger e ajudar a preservar o ambiente é nossa tarefa, pois precisamos garantir que as nossas próximas gerações usufruam de tudo o que o planeta oferece. Então não importa se você é adulto, se você é criança, né? Nós temos que cuidar da nossa água. Cuidar e utilizar, não pensando só no dia de hoje, né? Nem no amanhã, mas nas futuras gerações. Atitudes de mau uso à natureza podem trazer inúmeros problemas à saúde dos seres vivos, principalmente as dos seres humanos, já que a nossa saúde está diretamente ligada ao ambiente. De uns anos para cá, os ambientalistas têm se preocupado com a água, com o desperdício, com a poluição e o impacto ambiental e os impactos ambientais que mesmo vêm sofrendo, ou seja, os ambientalistas, eles faz tempo que eles têm essa preocupação em relação à água, né? Em relação ao desperdício, à poluição, certo? A água é encontrada e utilizada no meio ambiente. Ou seja, a gente encontra água no meio ambiente e ela também é utilizada. Porém, há alguns processos que podem causar mudança de percurso e desvios desordenados da água, tais como erosão, transporte e sedimentação, que é o que vocês irão conhecer, o sentido dessas três palavras: erosão, o transporte e a sedimentação, né? Isso aqui está relacionado à água no meio ambiente. Essa imagem aqui representa uma erosão, certo? O que é erosão? É o solo, ele se desgastar, né? Ele cede, né? E o que causa isso? É o que a gente vai observar agora. Erosão é o processo de desgaste do solo, provocado principalmente pela água e pelo vento. Então, o que causa a erosão? É o desgaste do solo. O que provoca? A água e o vento, por meio do qual a água desprende ou arranca pedaços dos materiais com os quais ele se choca. Ou seja, a água, ela arranca, né, pedaços de materiais, seja dos próprios vegetais ou de materiais como, por exemplo, lixo, material de construção, o que está no meio ambiente. Após esse desprendimento, inicia-se o processo de transporte, ou seja, primeiro a erosão, né, que é o desgaste do solo provocado pelo vento, pela água, né?
processo de transporte, pois a água leva esses pedaços de materiais. Os pedaços de materiais, essa palavra é material, tá, pessoal? É porque está faltando o R. Ao longo do seu percurso. Portanto, em algum momento do seu percurso, a água perde a força e não consegue mais levar os pedaços desprendidos. Então, começa o processo de sedimentação, ou seja, a água vai lá transportando, né, esses pedaços de materiais, né, e no caminho ela vai perdendo a força, né? Lá no percurso que ela faz, ela vai perdendo a força. E esses pedaços desprendidos, eles não conseguem mais ser levados pela água. Então, o que acontece? O processo de sedimentação, que é quando a água deposita os pedaços desprendidos em seu leito raso e nos fundos de rios, lagos ou mares. Então, quando a água ela não consegue mais levar esses pedaços de materiais, esses materiais eles ficam aonde? Eles ficam depositados na água, seja do lago, né, seja do rio, seja do mar. Atividades agrícolas executadas sem as devidas orientações também aceleram e contribuem com efeitos indesejáveis da erosão. É importante também ter o cuidado devido com a descoberta de dejetos, para que estes não possam vir a poluir nascentes de rios e lagos e causar desequilíbrios ambientais, trazendo assim transmissão de vírus e bactérias e agentes patogênicos que podem contaminar o ser humano com cistos de protozoários e ovos de vermes parasitas. O que são esses dejetos? Né? São, por exemplo, o esgoto, né? Os esgotos que são a céu aberto, ou que são jogados até mesmo dentro dos rios, né? Por exemplo, na aula passada a gente falou sobre os navios, né? Que eles jogam os dejetos nos oceanos. Então, dejetos é isso, são os esgotos, seja da pia, de lavar louça, seja do banheiro, qualquer tipo de dejetos que sejam jogados ao meio ambiente está relacionado a isso. A água encontrada no meio ambiente é utilizada em diversas situações do dia a dia. E é por essa razão que é importante reconhecer a sua importância de procurar preservá-lo. Ou seja, nós, durante o dia, se a gente for listar atividades que a gente utiliza a água, seria bom a gente pensar nisso, né, em preservá-lo, porque a gente começa a utilizar a água desde escovar os dentes, né, a fazer o café, o almoço, por exemplo. É fundamental economizar água para não desperdiçar. Portanto, é preciso adotar algumas medidas de diminuir o desperdício. Veja algumas atitudes, utilidades da água e dicas de como usá-la com sabedoria. Essas dicas estão no livro de vocês. Vocês podem observar que aguar as plantas, né? Tomar banho, utilizar, por exemplo, a água do enxágue da roupa para lavar o carro, né? Da descarga do banheiro, né? Para o vaso sanitário, se possível, coloque um vaso com caixa de descarga acoplada ou acione a válvula apenas por 3 segundos. Não colocar papel no vaso também diminui o consumo da água, ou seja, hoje já existe descargas para banheiro que foram feitas pensando na economia da água, né? Conheça algumas utilidades da água. Na higiene de pessoas, ambientes e animais, a gente utiliza a água.
Na alimentação, para o preparo de alimentos e bebida, também utilizamos água em situação de banhos em piscina, lagos, rios e lagoas. No trabalho, na produção de bens de consumos. Na produção de energia em hidrelétricas, que utilizam a força da água para gerar energia. Que são algumas opções do que a gente utiliza a água, né? A gente utiliza para várias outras coisas, por isso que é importante economizar. A água e a energia elétrica. A água utilizada para gerar energia. O que devemos fazer para economizar? O que a gente tem que fazer para economizar a água, né? Em nossa casa? Tomar banhos rápidos, escovar os dentes, fechar a torneira enquanto escova os dentes, não dar descarga sem necessidade, quando houver vazamento, consertar. Energia, só apertar as luzes quando for preciso, não desligar aparelhos elétricos sem necessidade, evitar abrir a geladeira todo o tempo, né? As atividades de casa. Página 61. De acordo com o texto lido, responda as perguntas abaixo. O que é erosão? Você assiste o vídeo, lê o conteúdo no livro e responde. O que é mesmo erosão? É um processo feito por quem? Pela água. E você completa a sua resposta. Na página 62, no final de semana, observe e registre quanto tempo uma pessoa, pode ser você ou alguém de sua família, gasta para escovar os dentes. Quanto tempo você leva para escovar os dentes, para tomar banho, lavar o rosto, lavar a louça, lavar o carro, fazer a barba? Que no caso de fazer a barba, você pode perguntar ao pai, certo? Lavar o carro. Lembrando que essas atividades elas têm que serem feitas de forma consciente. A4, pesquisa e escreva V para verdade e F para falso. Por exemplo, a maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas. Quando diz para você pesquisar, é que você pode usar outras fontes de pesquisa, como a internet, tá? Marque com o X os processos que podem interromper ou mudar o percurso natural da água encontrada na natureza. Foram 3 que a gente conheceu. Certo? Agenda, Ciências, páginas 57 a 62. Um beijo e até a próxima, tá?